Domingo, 25 de janeiro, às 11 da manhã. O estádio do Pacaembu será o palco de um déjà-vu que a Nação Azul esperou por 19 anos. Cruzeiro e São Paulo frente a frente na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A mesma data, os mesmos rivais, o mesmo local e o mesmo sonho. No vídeo de hoje, vamos mergulhar na última vez que o Cabuloso ergueu essa taça, justamente contra o Tricolor em 2007. Onde andam os heróis daquele título inédito? Quem teve uma grande carreira? Quem já pendurou as chuteiras? Quem ainda joga? Prepare-se, porque o destino decidiu colocar o passado e o futuro frente a frente. O Cruzeiro de 2007 foi uma máquina de eficiência. Vamos relembrar como esses garotos pavimentaram o caminho até o topo. O Cruzeiro iniciou sua jornada no Grupo I, na cidade de Amparo. No grupo, além dos donos da casa, tínhamos a Portuguesa de São Paulo, a Lusa, e o Náutico de Roraima. A estreia foi contra a Lusa, uma vitória segura por 2-0. O nome do jogo foi Guilherme, que marcou os 2 gols e já mostrava que seria o diferencial técnico daquele time. Na segunda partida o adversário foi Náutico de Roraima, um verdadeiro atropelo celeste, 6-0. Os gols foram de Vinícius Lopes 2 vezes, Guilherme, Márcio, Aldo e Jonatas. No encerramento do grupo, contra o Amparo, o campo estava pesado e a chuva não deu trégua. O Cruzeiro saiu na frente com Jonatas, mas Alisson empatou para os donos da casa. O 1-1 garantiu a Raposa na liderança. Na segunda fase enfrentamos o maior campeão do torneio logo de cara, o Corinthians. Abrimos 2-0 com Guilherme de pênalti e o lateral Anderson. O Corinthians buscou o empate. Um jovem lateral esquerdo que se tornou um grande meia e hoje todos conhecemos bem e fez história por aqui, Everton Ribeiro, e depois Alisson de cabeça. Mas o dia era do nosso lateral Anderson, que estava inspirado, marcou o terceiro e fechou o placar em 3-2, tudo isso ainda aos 34 do primeiro tempo. Nas oitavas contra o Vitória, uma vitória suada por 2-1, com gols de Vinícius Lopes e Jonatas, carimbando a vaga para as quartas. Nas quartas um novo massacre contra um time paulista, o São José. Placar elástico de 6-2. Guilherme foi o dono da tarde com um hat-trick. Wellington, Carlos Alberto e Pablo completaram a festa. O Cruzeiro abriu 4-0, o São José diminuiu, o Cruzeiro fez mais 2 e depois o São José fez o último gol do jogo. Placar final: Cruzeiro 6, São José 2 para um estádio superlotado. O jogo mais maluco da Copinha 2007 foi a semi contra o São Bernardo, um eletrizante 5-4. Anderson abriu o placar, o rival empatou, mas Jonatas brilhou com 3 gols, o primeiro após boa jogada de Guilherme que cruzou para ele marcar sozinho, o segundo após cobrança de escanteio e o terceiro após cruzamento que veio da esquerda. O São Bernardo esteve o tempo todo buscando, mesmo perdendo de 4-2, buscou o 4-4, mas Márcio, após um passe de calcanhar de Guilherme, selou a classificação para a final. Jonatas foi o nome daquele jogo com 3 gols, destaque também para a partida de Guilherme como garçom. Classificação garantida para a grande final. Agora vamos falar da grande final. O São Paulo chegava invicto e com 100% de aproveitamento. O Cruzeiro, equilibrado, abriu o placar aos 33 minutos com um chutaço de fora da área de Anderson, o lateral artilheiro daquela edição. O tricolor empatou no início do segundo tempo com Thiago. O placar de 1-1 levou a decisão para os pênaltis. E ali, o brilho foi do goleiro Rafael. Ele defendeu a cobrança de Bruno César, enquanto Guilherme, Jonatas, Simões, Luiz Fernando, Wellington e Paulinho converteram para o Cruzeiro. O 6-5 nos pênaltis encerrou um domínio de 8 anos dos clubes paulistas na Copinha e deu ao Cruzeiro sua primeira estrela na Copinha. Já fica a torcida para que isso se repita domingo, dia 25 de janeiro às 11 horas. Atrás de todo esse sucesso estava o técnico Enderson Moreira. Na época, com 35 anos, o título da Copa São Paulo foi o grande trampolim de sua carreira. Logo após a conquista com a base celeste, recebeu o desafio de assumir o Ipatinga no futebol profissional. Aquele título de 2007 abriu as portas dos maiores clubes do país para ele.
que depois conquistaria títulos importantes como o tricampeonato da Série B do Campeonato Brasileiro por Goiás, América Mineiro e Botafogo, além de passagens marcantes por Grêmio, Santos, Fluminense e Bahia. No entanto, sua relação com o Cruzeiro teve um capítulo difícil 13 anos depois. Em março de 2020, ele retornou à Toca da Raposa com a missão de comandar o clube no ano mais difícil de sua história. O Cruzeiro estava na Série B e sofria com uma grave crise financeira, começando o campeonato com 6 pontos negativos na tabela. Apesar da enorme expectativa, o reencontro não foi como o esperado. No dia 29 de agosto, após uma derrota 2-1 para o rival América, o empresário Pedro Lourenço, então patrocinador da equipe, disse que tiraria o patrocínio caso Henderson Moreira não fosse demitido. Olha o Pedrinho nos salvando desde sempre. Após 6 partidas sem vencer, o treinador foi demitido do cargo no dia 8 de setembro. Mas afinal, por onde andam as peças desse tabuleiro vitorioso? Uma equipe campeã não se faz apenas com tática, mas com talentos que souberam honrar a camisa azul em cada dividida. 19 anos é muito tempo na carreira de um esportista. Para alguns, aquela final no Pacaembu foi o início de uma trajetória brilhante na elite. Para outros, foi o auge de uma caminhada que seguiu por caminhos alternativos do futebol. Agora, vamos viajar no tempo e descobrir o paradeiro de cada um desses atletas. Vamos analisar setor por setor, nome a nome, para entender como aquela geração se espalhou pelo mapa da bola. Mas antes, se você gosta desse tipo de conteúdo que dá muito trabalho para fazer, muito tempo de pesquisa e ajustes, então curta esse vídeo, se inscreva no canal para ajudar a fortalecer e ative o sininho para receber mais conteúdos assim, além de comentar e compartilhar com seus amigos. Vale reforçar que já são quase 20 anos dessa conquista e, naquela época, o registro digital não era tão minucioso. Para trazer esses nomes completos e os detalhes das carreiras para vocês, eu precisei recorrer a diversas pesquisas. Existem diversas entrevistas que trazem informações erradas ou nomes trocados, então o jeito foi cruzar informações. Visitar diversos perfis no Transfermarkt e Yogol. É um trabalho de garimpo, especialmente para encontrar o paradeiro daqueles jogadores que não seguiram nos grandes holofotes da Série A. Se alguém tiver alguma informação mais precisa, deixe nos comentários, por favor. Começamos pelos goleiros. O Cruzeiro sempre foi conhecido por ser uma fábrica de grandes goleiros, e em 2007 não foi diferente. 3 nomes faziam parte daquele elenco, cada um seguindo rumos muito distintos na carreira. Rafael Pires Monteiro era o titular absoluto e tinha apenas 17 anos na época da conquista. Ele foi o grande herói da final, demonstrando uma frieza impressionante para a idade ao defender a cobrança de pênalti decisiva que garantiu o título. Rafael subiu para o profissional logo em seguida e viveu uma situação curiosa. Ele passou quase 13 anos na Toca da Raposa como reserva imediato de Fábio, um dos maiores ídolos do clube. Mesmo jogando poucas partidas, sempre que entrava, Rafael mantinha o alto nível, sendo um reserva de luxo, embora alguns o apelidassem de Bancael. Mas o seu início no clube não foi fácil. Nas primeiras vezes que foi utilizado, apesar de não falhar, a equipe tomava muitos gols, o que lhe trouxe um estigma de chama-gol, algo parecido com o que está acontecendo com o nosso jovem goleiro Otávio agora em 2026. Em 2020, após toda a crise, ele foi ser banco do outro lado da lagoa, no Atlético Mineiro. Mas foi no São Paulo, para onde se transferiu em 2023, que Rafael atingiu o auge. Ele se tornou titular absoluto, capitão e responsável pelo título da Copa do Brasil. Foi o primeiro goleiro a ser visto como um real substituto de Rogério Ceni, superando as críticas que todos os antecessores receberam, algo semelhante ao que o Cruzeiro vive no pós-Fábio, onde a torcida questionou Rafael Cabral e boa parte segue não se agradando de Cássio. Suas atuações o levaram para a seleção brasileira em 2024 e hoje, em 2026, aos 36 anos, ele permanece como titular absoluto do São Paulo e um dos goleiros mais respeitados do país. William Amorim Martins de Menezes, o nosso reserva imediato, construiu uma carreira de muita persistência. Após a base, passou por Boa Esporte Coritiba, onde viveu várias temporadas no elenco principal. Tornou-se um especialista no futebol paulista, defendendo Taubaté, Ituano e São Bento. Agora em 2026, aos 36 anos,
ele segue em atividade e defende as cores do Manaus, sendo um dos pilares de experiência do time. Helisson Aparecido Rosa fecha o trio com uma história de superação. No profissional do Cruzeiro, fez parte do grupo bicampeão brasileiro em 2013 e 2014, além de passagens por Portugal, Coritiba e Vila Nova. Após superar uma dura tragédia familiar em 2018, Helisson ressurgiu no futebol e foi campeão estadual pelo Operário de Mato Grosso do Sul em 2024. Atualmente, aos 38 anos, ele continua fechando o gol, agora defendendo Dourados. Saindo da meta e indo para as alas, os laterais do Cruzeiro em 2007 foram fundamentais para o equilíbrio entre a defesa sólida e o ataque avassalador. Aldo Rodrigues de Souza, que atuava na lateral e no meio, construiu uma carreira de extrema estabilidade. Após passagens por América Mineiro e CRB, tornou-se ídolo no Brasiliense, onde jogou 7 temporadas e conquistou a Copa Verde. Aldo desafia o tempo. Agora em 2026, aos 37 anos, ele segue em plena atividade como titular do Sobradinho no futebol candango. Marcos Martins dos Anjos foi um dos que mais acumulou rodagem em grandes clubes, vestindo camisas como as de Bahia, Vitória, Ceará e CRB. Conhecido pela regularidade, ele manteve o mercado aquecido mesmo após os 35 anos. Para a surpresa de muitos, Marcos Martins continua na ativa agora em 2026, defendendo Santa Cruz do Rio Grande do Sul na disputa do Gauchão. Afonso da Cruz Araújo Júnior foi outra peça importante na lateral direita. Após o Cruzeiro, rodou por CSA e Ipatinga, mas consolidou sua carreira no futebol gaúcho, defendendo Novo Hamburgo e Esportivo. Diferente dos colegas que seguem jogando, Afonso decidiu pendurar as chuteiras em 2019, após uma última passagem pelo Tupi. Anderson Luiz Domingos protagonizou a história mais impactante e curiosa desse elenco. Dentro de campo, ele foi o grande talismã, um lateral ofensivo que marcou gols cruciais contra o Corinthians e o gol que abriu o placar na finalíssima contra o São Paulo. Naquele momento, ele era uma das maiores promessas da Toca. O que muita gente não sabe, ou confunde, é a história por trás da sua documentação. Cerca de 2 anos antes da conquista da Copinha, veio à tona o caso do Gato. Ele utilizava a identidade de Emerson, com uma idade 3 anos menor. No entanto, o Cruzeiro, agindo com total transparência e profissionalismo, identificou a irregularidade e ajustou toda a documentação do atleta muito antes da competição de 2007. Assim, Anderson disputou o título de forma totalmente legal e regularizada, o que garantiu a segurança da nossa primeira estrela. Após a conquista, ele subiu para o profissional, mas encontrou uma concorrência pesada com nomes como Fernandinho. Sem o espaço esperado, iniciou uma longa jornada por clubes como Ponte Preta, Joinville, Novo Hamburgo e Cruzeiro do Rio Grande do Sul. Anderson encerrou sua trajetória nos gramados em 2018, defendendo Toledo, do Paraná. Gilton Ribeiro fechava a lateral esquerda e construiu uma carreira internacional de destaque. Logo após a Copinha, partiu para o Japão, onde viveu grandes momentos defendendo o Albirex Niigata, o Kashima Antlers e o Ventforet Kofu. No Brasil, vestiu camisas importantes como as de Joinville, Paraná, Chapecoense e Cuiabá. Conhecido pela disciplina tática, Gilton estendeu sua caminhada até 2025, quando se aposentou defendendo o Trieste. Hoje, aos 36 anos, ele atua na gestão e administração ligada ao esporte. Agora vamos falar dos nossos zagueiros. Maicon Pereira Roque é o nome de maior projeção internacional desta defesa. Conhecido como God of Zaga por onde passou, Maicon subiu para o profissional e logo chamou a atenção do futebol europeu. Ele construiu uma carreira de elite, sendo ídolo e capitão do Porto, em Portugal, onde conquistou diversos títulos nacionais e a Liga Europa. Também brilhou na Turquia, defendendo o Galatasaray. No Brasil, teve passagens de liderança pelo São Paulo, Santos e Vasco da Gama, além de ter retornado ao Cruzeiro em 2022. Atualmente, em 2026, aos 37 anos, Maicon permanece em atividade e defende as cores do Coritiba, trazendo sua enorme experiência para o elenco paranaense. Wellington Oliveira dos Reis foi o parceiro de Maicon em momentos importantes daquela copinha.
Após a base, Wellington teve uma carreira sólida e de muita rodagem, passou pelo Botafogo e depois rodou em clubes do interior de São Paulo e Minas Gerais, vestindo camisas como a do Tupi de Juiz de Fora. Ele se destacou pela regularidade em campeonatos estaduais de primeira divisão. Wellington encerrou sua carreira profissional em 2022, após uma última passagem pelo futebol paulista, e hoje atua na gestão de novos atletas. Bruno Simões Teixeira, o Simões, foi o zagueiro de confiança que converteu um dos pênaltis na final contra o São Paulo. Cria da base do Botafogo e lapidado na Toca, ele teve uma carreira de muita rodagem. Enquanto pertenceu ao Cruzeiro, ganhou experiência emprestado a clubes como Itaúna, Ituiutaba, Cabo Friense e Guarani de Divinópolis. Após esse período, consolidou-se no futebol carioca vestindo as camisas de América, Nova Iguaçu, Madureira e Bom Sucesso, além de uma experiência internacional no Amansilense, de Portugal. Simões provou sua longevidade ao atuar até os 32 anos, encerrando sua trajetória nos gramados em 2021, após passagens pelo Nacional de Muriaé e o Frei Paulistano, de Sergipe. Josimar Thiago da Silva fecha o quarteto defensivo. Cria da base celeste, ele teve uma carreira de muita rodagem, começando por clubes mineiros como Mamoré, Varginha e Nacional de Patos. Ganhou destaque no Independente de Limeira, onde atuou por várias temporadas, o que abriu portas para o futebol internacional. Josimar jogou no Vietnã e consolidou sua fase final na Tailândia, defendendo o Udon Thani e o Inter Pattaya. Ele encerrou sua caminhada nos gramados em 2022, no futebol tailandês, e hoje dedica-se a formar novos talentos em escolinhas de futebol. Naquele time nosso meio era composto por Paulinho Dias, o Paulo Henrique Dias de Cruz, era o capitão. Após o Cruzeiro, ele se tornou uma figura carimbada na Série A, jogando por Chapecoense, Atlético Paranaense e Bahia. Passou também por Joinville e Tombense. Encerrou sua trajetória em 2024, no Veranópolis, sendo um dos jogadores mais bem-sucedidos daquele elenco em termos de regularidade na elite. Carlos Magno Gomes dos Santos seguiu para o Ipatinga logo após a base, passando depois por clubes como Vila Nova, Guarani e Uberlândia. Ele rodou bastante pelo interior de Minas e São Paulo, mantendo-se ativo em competições regionais até se aposentar em 2021. Não encontramos a ficha dele nos portais, as informações são do GE numa reportagem de 2024. Outro que também aconteceu a mesma coisa foi o volante Carlos, o Carlos Carioca. As informações são difíceis de rastrear. Ele passou pelo Cruzeiro do Rio Grande do Sul, pelo Tricordiano e por equipes menores do Rio de Janeiro. É um dos casos onde a falta de registros da época dificulta saber o momento exato de sua aposentadoria. Pablo Marcel de Almeida Maciel era volante naquele elenco campeão. Após a base celeste, sua carreira foi construída principalmente em Minas Gerais. Enquanto pertenceu ao Cruzeiro, passou por empréstimos no Ipatinga, Itaúna e América de Teófilo Otoni. Seguiu sua trajetória defendendo o Nacional de Patos, o Formiga e o Minas Boca. Pablo encerrou sua caminhada nos gramados em 2013, defendendo a Francana no futebol paulista. Luiz Fernando Correia Salles foi um dos grandes destaques técnicos daquela geração. Após brilhar no Ipatinga, Vila Nova e Figueirense, iniciou uma sólida carreira internacional. No Brasil, ainda defendeu clubes como CRB e América de Natal antes de se estabelecer definitivamente no Bahrein. Defendendo o East Rifa por 5 temporadas e passando pelo Al-Khalidia, Luiz Fernando tornou-se uma referência no futebol árabe. Para a surpresa de muitos, agora em 2026, aos 37 anos, ele continua em plena atividade no Al-Ahly, sendo um dos brasileiros há mais tempo em atividade no Golfo Pérsico. Magno Damasceno Santos da Cruz teve uma das carreiras mais sólidas desse grupo. Pouca gente lembra, mas ainda na base do Cruzeiro, ele passou pelo Formiga Esporte Clube, aqui na minha cidade, ganhando a casca necessária para o profissional. Magno jogou ainda no Vasco, Bahia, Ceará e Atlético Goianiense, além de passagens marcantes pelo Cerezo Osaka, do Japão, e o Jeju United, da Coreia do Sul. Diferente do que muitos pensam, ele não parou em 2020. Agora em 2026, aos 37 anos, Magno Cruz continua balançando as redes na China, onde defende o Xangai Jiading Weilong, sendo peça fundamental do ataque e provando que o talento revelado na Toca e lapidado aqui no Formiga ainda rende muitos frutos.
Márcio Gomes de Souza, o Marcinho, após o gol heróico na semifinal, passou por clubes como o Paulista de Jundiaí, Caxias e Ituano, além de passagens pelo futebol do Nordeste em clubes como o Sampaio Corrêa. Encerrou sua caminhada profissional em 2020. Caio César Tavera era um volante de muita técnica e logo após a conquista despertou o interesse internacional, sendo emprestado pelo Cruzeiro Atalanta, da Itália. De volta ao Brasil, rodou por clubes tradicionais como Vila Nova, Santa Cruz, Central e Campinense. Ele também teve passagens marcantes pelo futebol paulista no Marília e no Noroeste. Caio César encerrou sua trajetória nos gramados em 2018, após defender o Uberaba, e hoje segue sua vida fora das quatro linhas. O ataque do Cruzeiro naquela copinha não apenas vencia, ele atropelava, e revelou dois nomes que tiveram uma grande carreira. Guilherme Milhomem Guzmão não era apenas um atacante, ele era o diferencial técnico daquele time de 2007. Após ser o herói da copinha, ele subiu para o profissional do Cruzeiro com uma expectativa gigante, e não decepcionou. Entre 2007 e 2009, Guilherme viveu anos mágicos na Toca da Raposa. Ele disputou cerca de 80 jogos e marcou 36 gols, uma média impressionante para um jovem que estava começando. Foi peça fundamental na conquista do Campeonato Mineiro de 2008, onde foi um dos artilheiros, e brilhou em campanhas de Libertadores e no Campeonato Brasileiro, onde o Cruzeiro sempre figurava no topo. Sua saída para o Dinamo de Kiev em 2009 foi uma das maiores transações da história do clube na época, rendendo cerca de 5 milhões de euros aos cofres celestes, além da vinda do atacante Kleber Gladiador. Depois da sua aventura na Ucrânia e de uma passagem pelo CSKA de Moscou, Guilherme retornou ao Brasil em 2011 para atuar no rival, o Atlético Mineiro. Sua passagem por lá foi marcada por muitos problemas físicos e altos e baixos, o que o impediu de ter uma sequência de destaque como teve no Cruzeiro. No entanto, ele esteve presente e foi importante na conquista da Copa Libertadores de 2013, marcando gols decisivos em momentos críticos da competição. Guilherme ainda passou por Corinthians, Antalyaspor da Turquia, e teve uma excelente fase no Atlético Paranaense, onde conquistou a Copa Sul-Americana de 2018. Ele encerrou sua carreira em 2024 no Cianorte. Hoje, aos 37 anos, ele é lembrado pela torcida cruzeirense como um cria da toca que honrou a camisa e foi o rosto daquela geração campeã, com a mancha de ter passado pelo outro lado da lagoa. Jonatas Christian de Jesus era a força bruta combinada com faro de gol. Na semifinal contra o São Bernardo, ele marcou 3 gols, mostrando que era um centroavante completo. Jonatas construiu uma das trajetórias internacionais mais sólidas daquele grupo. Ele jogou nas principais ligas do mundo, na Holanda pelo AZ Alkmaar, na Itália pelo Torino e Brescia, e na Espanha, onde teve sua fase áurea na Real Sociedade e no Elche. Também passou pelo futebol alemão, no Hannover, e pela Rússia, no Rubin Kazan. No Brasil, teve uma passagem pelo Corinthians. Aposentou em março de 2025 no América Mineiro. Vinícius Silva Lopes Souto era o atacante de beirada, o motorzinho que abria as defesas para Guilherme e Jonatas. Após a copinha, ele construiu uma das carreiras internacionais mais sólidas daquele grupo. Começou na Europa, defendendo o BK Häcken, da Suécia, por 3 temporadas, e teve uma passagem pela Coreia do Sul no Gwangju. No entanto, foi no Oriente Médio que ele se tornou lendário, jogando por mais de uma década no Kuwait e nos Emirados Árabes, com destaque para o Al-Jarrah e o Masafi. Diferente do que se pensava, Vinícius estendeu sua longevidade ao máximo e só encerrou sua vitoriosa caminhada fora do Brasil em 2024. Joab Batista Pereira era o reserva imediato que trazia velocidade e fôlego novo ao ataque. Após a conquista, seguiu no Cruzeiro e chegou a ter oportunidades no profissional antes de iniciar uma série de empréstimos para o Ipatinga e Vila Nova. Joab teve passagens por clubes de peso como o Internacional e o Gama, além de uma experiência no futebol romeno, defendendo o FC Snagol. No interior paulista, vestiu a camisa da Ferroviária por 3 temporadas. Ele encerrou sua carreira profissional em 2018, defendendo o Aracruz, no Espírito Santo, após passagens sólidas pelo futebol capixaba. E assim fechamos a nossa viagem no tempo com esse elenco histórico de 2007.
É muito louco pensar que alguns daqueles meninos, como o Rafael e o Maicon, ainda estão brilhando nos gramados agora em 2026, enquanto outros seguiram caminhos completamente diferentes. Mas agora eu quero saber de você, que acompanhou essa retrospectiva, qual desses jogadores mais te surpreendeu na época ou quem você achava que teria uma carreira ainda maior? E o mais importante, qual é o seu palpite para a grande final de amanhã? Será que os nossos crias da Toca vão repetir o feito de Guilherme, Jonatas e companhia e trazer esse bicampeonato no Pacaembu? Se você gostou desse trabalho de garimpo, que deu um trabalhão para trazer a informação correta, não esquece de deixar o seu like. Isso ajuda demais o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante para a Nação Azul. Se inscrever no canal, para não perder nada da nossa cobertura e das análises que virão pós-título, se Deus quiser. Compartilhar no grupo do Zap. Manda para aquele seu amigo que não conheceu essa galera ou nem era vivo na época. Eu vou ficando por aqui, de olho na final e torcendo muito. Valeu demais pela companhia. Um grande abraço e bora, Cruzeiro!